Essa é para o Miguel. Grande Aroeira! Obrigado, cara. Valeu, Aroeira. É uma homenagem. É uma homenagem à Itália, que está sofrendo demais com essa história. E Bella Ciao tem todo um lado... Foi muito popularizado nos últimos tempos, mas tem esse lado emocional forte. Era a música da resistência italiana, entendeu? Então, vamos combater os fascistas, né? Sempre. Exatamente. Tem esse caráter, essa ligação de resistência contra o fascista, resistência contra o vírus, resistência geral, entendeu? Então, porque esse vírus é fascista, né? Esse vírus é totalmente fascista. Apesar de o Bolsonaro achar que ele é aliado do Bolsonaro, né? Ele é aliado do Bolsonaro. Meus queridos cavaleiros, estamos ao ar aqui mais uma vez com Távola Quadrada, saudar o público ama vocês, pessoal aqui parece... Você já viu Piracema, né? Piracema de... Saudade da Piracema, inclusive. Tá cheio de transmissão aí ao vivo, gente importante, e a gente aqui com grande audiência. Eu vi que antes de começar tinha um monte de gente já esperando. Na verdade, a banda larga já está comida por todo mundo. Está tudo com resolução baixa. Tá... Queridos, Miguel Paiva, Renato Aroeira, daqui a pouco eu vou dar um aluno bate-papo, já quero deixar um beijo muito grande para todo mundo que está chegando aqui. A audiência hoje vai ser recorde, né? Pelo jeito vai ser recorde aqui. Nunca vi tanta gente tão cedo aqui na nossa transmissão. Eu quero saber de vocês, quero saber como é que está a vida de vocês, como é que está essa coisa da quarentena, do trabalho, enfim, é uma preocupação que a gente tem de saber dos amigos também. E queria que vocês falassem para a gente aqui como é que estão as coisas. Olha, o trabalho não mudou nada para mim. Eu continuo trabalhando porque eu trabalho na frente do computador o tempo todo, quer dizer. Então, o que mudou principalmente o estado de preocupação. Isso que é um elemento novo. Eu estou na minha casa, eu tenho uma casa na Serra, eu estou aqui protegido. Os meus filhos estão no Rio de Janeiro protegidos também, todos em quarentena. O meu filho Vitor, que é solteiro, foi para a casa de uma amiga, está lá com o gato e a amiga. O meu outro filho menor está em casa, o mais velho também está com o meu neto. Quer dizer, está todo mundo... A minha enteada está em casa também. Quer dizer, está todo mundo protegido, de uma certa forma. O meu filho e minha enteada são completamente paranoicos com esse negócio de proteção. E então eu fico tranquilo. O elemento novo que não me deixa tranquilo, apesar de eu estar na minha casa, é a preocupação. Eu estava falando para o Conde agora há pouco. Todo dia eu vou dormir com medo de acordar no dia seguinte com a notícia de que alguém está com coronavírus ou de que a coisa se alastrou de uma maneira incontrolável, entendeu? E a gente estava conversando que essa ameaça a gente não sabe, a gente nunca viveu isso, a gente não sabe até que ponto ela vai. É um risco para a humanidade mesmo. Eu não sei, eu não vi ainda a curva começar a descer. A própria China um dia tem, outro dia não tem. A Itália hoje está desceu mortos de novo. A Espanha está com muitos mortos. Quer dizer, a gente só tem tido notícia ascendente, não tem nada ainda revertendo o quadro. Então, é óbvio que eu estou preocupado. Também queria falar sobre isso. E antes do eu falar, só lembrar, a China é uma leve queda, né? Porque os casos ali são muitos... enfim, ali foi uma situação muito dramática. Eu vou ver se eu recupero o gráfico aqui de todos os países. Não, mas... a Itália também houve uma... A Itália já está fazendo... Uma leve queda. Mas de mortos ou de casos? Também tem de ver isso. De tudo. Né? Tudo importante. Tudo junto, contaminação e mortes. O importante é a ideia global, né? A OMS ontem disse que a pandemia está em aceleração. Então, se alguns países não estão,
a maioria dos países, infelizmente, está em aceleração. Aroeira, meu querido, como é que está a sua vida? Como é que você está tocando a vida? A gente sabe, todos nós estamos meio aqui home office, né, remotamente, mas agora, na verdade, a gente está trabalhando mais ainda, né? Eu, pelo menos, estou trabalhando muito, mas estou muito bem por isso. Fala, Aroeira, querido. Estou trabalhando mais por alguns motivos. Entre eles, o seguinte, cozinhando mais em casa, porque não dá mais... Eu sempre fazia uns escambos com os restaurantes, com o desenho, estou sempre aqui na área, tenho muitos amigos na área, mas está mais raro. Eles até entregam, mas nós estamos cozinhando em casa, então eu sou responsável pelas panelas, pela limpeza da cozinha. Tenho trabalhado mais na cozinha, tenho trabalhado menos na música. Eu estou com os parceiros tentando achar um app, um aplicativo que permita a gente tocar junto. Estou vendo que muita gente está conseguindo produzir coisas coletivas à distância na internet. Já estou vasculhando para ver se acho isso também. Quando você achar, me passa, hein? Claro, pensei nisso hoje, inclusive, para poder voltar também nessa área. A parte do desenho, a minha vida é como sempre foi. Olho o noticiário, desenho. Faço alguns trabalhos extras, faço uns retratos de uns amigos, estou num grupo aí, né, Miguel? A gente está fazendo retrato de muita gente. Eu não sei se você vai fazer um novo meu ou vai ficar aquele. Né? Vou fazer um novo seu. Então, tá. Acho que justifica. Ih, mas tá uma pegação esses dois. O que é isso? É complô contra mim? Esse carinho? E começa tocando, aí tem desenho. O que aconteceu? Dedica a música a mim. Dedica a música. É que o Miguel me cobrou. Eu vou embora. Deixa vocês eu toquei aí. Eu toquei a Internacional no último bate-panela aqui, e pus lá no grupo, estava tocando a Internacional. Miguel, tem que tocar a Bela Tchau. A Internacional está meio demodê. Eu falei, não, a Internacional está ativa, mas o Bela Tchau também está muito ativa. A Internacional só mudou o seguinte, trabalhadores do mundo, univos, mas a uma distância segura, 1,5 metro e máscaras. Mas mais do que nunca, univos. Inclusive porque, se deixar, os neoliberais tomam tudo de volta. Eles levaram uma pancadona. Na verdade, só o Brasil e os Estados Unidos, de certa forma, estão na contramão, porque eles estão com uma tendência que a Inglaterra já teve nas outras epidemias do século XIX, que é o seguinte, rebaixa a quarentena, nós precisamos de comerciar. É incrível isso. Fiz uma entrevista com uma professora de história há uns 2 dias aí, junto com a Gisele, muito bacana, ela é uma especialista em epidemias, e ela contou um montão de coisa interessante. Entre elas, a seguinte, no rastro de uma epidemia vem transformação social. No caso da Europa, do urbanismo em Londres, o urbanismo se modificou depois que as epidemias massacraram a Londres da Revolução Industrial. Engels observando aquilo e Marx observando aquilo, construiu-se o marxismo por conta das epidemias, que é a forma, digamos, mais visível de ver como a classe trabalhadora sofre as consequências do capitalismo predatório. Eu escrevi um artigo que vai subir no 247 agora sobre isso. Não só sobre esse aspecto. Aroeira, se você puder fechar o Zap ou cortar o som. O meu está fechado. Não, é o meu. Será que é o seu? O meu tinha tá sem que ser som. o Miguel, né? Tinha que ser o Miguel Paiva. Se eu fechar o Zap, não vai fechar aqui, não, né? Não, só não, corta fecha. o som, não sei. Né? Corta só o som, tira só o som das caixas. Não, porque daí acho que ele está não no escuta computador, a gente. não pode tirar. Talvez no laptop, pois é, não sei como é que vai. Fecha o Zap. Depois ele. Fecha o Zap porque as pessoas estão mandando muito Zap para você nesse momento. Fechei, pronto, fechei. O Miguel. Não, só concluir que eu escrevi, vou subir no 247 agora, Filosofia de Botequim Fechado. Sobre essa conversa, não é nem sobre essa visão econômica ou marxista da história, mas uma visão mais também não digo espiritual, porque eu não tenho nada de espiritual, mas uma visão mais ampla do que aconteceu do século passado para cá, da mudança de comportamento, e que o planeta, de uma certa forma, a cada tanto encontra uma maneira de equilibrar a sua vida, entendeu? Então, é uma coisa mais filosófica, entendeu, sobre o que está acontecendo, que também propõe mudanças. Por isso que eu disse, será que seremos os mesmos depois disso tudo? Entendeu? A professora Miriam Bahia disse que não, por causa disso, porque depois das epidemias sempre vem mudanças significativas. Isso aí. De uma certa forma, é a mesma coisa. Tem muitas pesquisas que estão sendo, muitos relatos, né, da gripe espanhola, do pós-gripe espanhola. Agora, a gente precisa ver também depois como é que foi peste negra, depois da peste negra.
para ver se a gente... Mesma coisa. Essa questão é um cenário de guerra, é um cenário inédito. Estava falando com o Miguel Paiva antes de começar o programa, que a gente já fez tantas... a gente subestimou tanto, sobretudo no Brasil, a catástrofe que veio para o Brasil, desde o golpe, desde a prisão do Lula, desde a eleição do Bolsonaro, desde a fragmentação generalizada da sociedade brasileira, que inclusive até agora está fragmentada, que eu, sinceramente, estou bastante apreensivo. Acho que a gente continua subestimando o tamanho dessa pandemia e das coisas que podem acontecer para a humanidade, não para o capitalismo e não para o neoliberalismo, né? Acho que é um desafio para a humanidade. Deixa eu só saudar aqui algumas pessoas, tem muita gente comentando, vou fazer rapidamente, depois eu volto picadinho aqui para a gente poder fazer a rodada aqui. Cláudio Rodrigues, Elizabeth Viegas Martim, Bela Tchau, todo mundo curtiu muito a entrada aqui do Aroeira tocando, Janaína Coelho, que delícia ouvi-los, todos queridíssimos, Bárbara Rodrigues, Nefertiti Dornelles, muitos corações aqui para a gente, fantástica essa bancada, Pedro Lula Cândido, querido, obrigado, beijo para você, Salma Vilaverde, poetisa, na tarde para iluminar nossos dias. O nosso programa é leve, né? O nosso programa leva uma pegada diferente, as pessoas gostam muito, precisam muito, e acho que a gente tem de insistir nisso, e justamente esse clima que o Aroeira instalou aí, tocando o seu saxofone. Aroeira, agora é difícil também para tocar, né? Quer dizer, acabou, né? Não tem mais... Não tem mais música na rua, por isso que eu estou tentando... E o Belmonte também está tudo fechado. Não, tá tudo fechado. Assim, o Belmonte e alguns outros restaurantes ainda mantêm as entregas. Isso está autorizado no decreto do Crivella, né? E basicamente, assim, a maior parte do comércio está fechado, pelo que eu entendo. O que é correto, gente, infelizmente é uma verdade. Quanto ao problema econômico gigantesco que isso traz, depois que passar, nós vamos ver o tamanho da recessão que o planeta vai entrar. Mas eu tenho visto, sim, todos os economistas neoliberais que eu conhecia e que ainda mantinham um mínimo de razão funcionando, voltaram a ser keynesianos. Todo mundo está propondo, na verdade, injetar dinheiro na sociedade, manter as pessoas comendo, vivendo e depois trazê-las de volta de uma forma organizada para a produção e tudo mais. Eu estou vendo isso, estou lendo um montão de artigos a respeito. Só a bailarina imbecil daqui que não, vai na direção contrária, completamente contrária. Até o Trump, até mesmo o Trump foi convencido a um seguro-desemprego de $1.000, faixa de $1.000 lá, o que é maior do que eles estavam, ou não sei se extra ou se maior do que já tinha. Mas o fato é que todo mundo desistiu do neoliberalismo, inclusive não é só para passar pela pandemia, não, que mostra quão importante é o Estado. Não sei se vocês viram o discurso da ministra da Coreia, da ministra do Exterior da Coreia, contando como foi feito lá, a maneira objetiva, transparente, calma com que ela trata o problema e descreve e diz a principal coisa que nós começamos a fazer é a transparência total. Até mesmo o Trump, etc., só sobra, nessa ilha, só sobra o Bolsonaro, que não ajuda e quer fazer o que o Trump também quer, afrouxar a quarentena. Coisa que a Inglaterra também quis fazer depois das suas epidemias, afrouxar a quarentena. O que, aliás, ajudou na gripe espanhola. Eles afrouxaram a quarentena antes da gripe espanhola. Aroeira, feita sua fala, eu quero passar para o Miguel. Miguel, vamos falar desse inominável, que o Bolsonaro é uma espécie de coronavírus, né? Nós não temos vacina para ele também. É uma coisa muito... Ele está a perigo. Eu vou trazer uma notícia já para vocês, que a ala fardada militar já está realmente com a paciência, já ultrapassou todos os limites, né? Nos culotes. Até porque existe esse risco efetivo dele de ser positivo, não apresentou exame, João Dória fez exame, apresentou exame, Mônica Bergamo postou para ver se o Bolsonaro se toca e posta o seu exame que teve negativo do coronavírus, fez 3 exames, não falou nada para a população brasileira, pode ter infectado muita gente. Aí eu pergunto para o Miguel Paiva, como é que a gente combate esse tipo de coisa? Você não acha que ele é uma espécie de coronavírus, assim, quer dizer, está imune ainda? Ele é criticado no mundo inteiro, é o pior presidente do mundo, é o mais perigoso do mundo, é o mais letal do mundo, e ele não reage.
como só ia acontecer com os psicopatas. Passo para o Miguel Paiva. Eu continuo achando aquilo, eu me choco, mas não me surpreendo, entendeu? Eu não esperaria nada diferente dele. E vocês repararam ontem na entrevista coletiva, quando ele estava falando dos benefícios lá, dos bilhões que ele está supostamente atenuando, então ele estava muito nervoso. Ele tremia, ele não sabia falar, ele não parava quieto, ele olhava para o lado, olhava para o outro. Quer dizer, eu acho que é o somatório de tudo. Certamente ele está contaminado e está tendo uma atitude irresponsável. Agora, o motorista dele apresentou... Mas ele não pode contar isso. Não, ele não pode. Não porque é crime. Exatamente. Se ele contar, ele comete um crime. Se ele contar, ele perde. Aí ele vai perder totalmente a credibilidade. Quer dizer, ele errou no princípio, agora ele tem que manter o erro, porque senão ele realmente se dana todo. Ele não está preparado, como ele não está preparado para nada. Eu vi o Dória falando hoje, com todas as críticas que eu tenho ao Dória, o Dória está tendo uma atitude de governador. Ele está assumindo para si a solução, ou pelo menos a administração dessa pandemia no Estado, e está ganhando muito ponto, porque nem o Witzel está. Onde anda o Witzel? Vocês têm visto o Witzel? O Witzel sumiu. Pode ser que ele esteja, inclusive, acamado e ele está fazendo o mesmo que o Dória. Hã? Ele está fazendo o mesmo que o Dória. Mas a Globo News não mostra. A Globo News só mostra o Dória, não mostra o Witzel, entendeu? Aí eu não sei. Mas basicamente está fazendo o mesmo que o Dória. Eu todo assim dia como vejo... muitos governadores, na maior parte. Exatamente. Então está sendo um desastre para o Bolsonaro, porque ele não tem a menor capacidade de administrar nenhum país indo bem, quanto mais um país na crise que nós estamos, entendeu? E ainda com esse... Os planos deles acabaram completamente, eles não sabem mais o que fazer, o Guedes também sumiu, está todo mundo sumido, eles estão perdidos, feito barata tonta, entendeu? E nós estamos aqui entregues à responsabilidade de cada um que cumpra realmente esse isolamento, que é a única maneira de frear não só o coronavírus, como o Bolsonaro, entendeu? Eu acho que é a única maneira da gente isolar o Bolsonaro e nós nos isolarmos dele. Olha, ele está tão isolado que até as redes sociais andaram cortando. Cortaram o vídeo do Olavo de Carvalho dizendo que o coronavírus não matou ninguém. E também, se não me engano, no Ricardo Salles e mais um outro ministro que divulgou isso, eles também cortaram. Eles recolheram, alguns recolheram, e o Olavo foi censurado. Exatamente, censurado porque não se padrão, essa coisa de espalhar mentira ficou cara. Eles tiraram também, porque existe patrulha de todos os lados, né? Da esquerda para a direita também, né? Fenômeno novo aí no Brasil. Tiraram o Eduardo Bolsonaro e o Weintraub, tiraram as agressões que eles fizeram ao Drauzio Varela. Quando daquele... O Drauzio Varela deu um abraço. Olha só que situação. É tanta metáfora. Essa coisa, por exemplo, do Brasil precisar de respiradores e a gente dizer, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, que o Brasil estava irrespirável em função do Bolsonaro, né? Um clima irrespirável. É uma sucessão de coisas, é um momento assim, dramático da humanidade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu tirei, deixa eu só selecionar aqui a imagem da John Hopkins, só para a gente analisar. Não tem as curvas dos países, mas tem o dado global. Eu estou acompanhando, estou full time aqui nesse site. Hoje de manhã ainda não tinha 400 mil casos no mundo, agora tem 414.277. Aqui, os Estados Unidos, crescimento muito acelerado. Ontem não estava nem em 40 mil, ontem estava em 40 mil. Essa coisa do crescimento é complicada, porque assim, tem a ver com o número de testes que você faz, na verdade. E mesmo a taxa de letalidade, ela tem a ver com o número de testes. Porque se você faz testes só em quem está infectado, a taxa de letalidade é um pouco maior. Isso, deixa eu só complementar aqui o raciocínio, Aroeira. Aqui também a curva global, né? Eles fazem análise global. Aqui uma outra visão, eu vou parar e daí vou trazer uma notícia importante, que o Ministério da Saúde brasileiro disponibilizou hoje 22,9 milhões de testes. Finalmente vamos fazer testes no nível compatível com a população brasileira. Antes, sabe quantos eles tinham disponibilizado? Que são os números que nós temos até agora, 30 mil.
Então, estava falando para o Miguel Paiva. Você está corretíssimo, Aroeira. Em função dos testes que vão sendo feitos, mas... a gente sabe o que está acontecendo. Oi? A grande questão da Coreia, que se controlou mais eficientemente do que a China, é que ela já tinha experiência chinesa antes e ela partiu para essa opção. Das vários cenários que cada governante deve ter tido de seus especialistas, a Coreia escolheu um que era muito compatível com ela. Nós temos capacidade de produzir e de gerenciar. Então, vamos testar todo mundo o que for possível. Então, eles estão pegando tudo no começo e isolando só. Até a economia coreana se deu melhor porque eles estão isolando exatamente onde está o vírus. O resto continua funcionando com segurança porque eles continuam fazendo os testes. Olha a diferença de tratamento. Então, a Coreia, a China, Cuba, eles estão dando a Alemanha estão dando um espetáculo de como dirigir o planeta no momento de crise. E, como disse a ministra coreana, essa é apenas uma das primeiras pandemias que virão. Tem certeza que outras virão. Não é trivial, a gente vai passando uma avalanche de questões. Mas, como eu sempre falei, sem pânico, é o que a ministra fez questão de falar, nós não espalhamos o pânico. O pânico até agora só gerou preconceito contra coreanos e orientais. Ela falou isso. Porque foram agredidos verbal e fisicamente pelo mundo inteiro. Os governos precisam parar com isso. São justamente os que melhor combatem a coisa, são hostilizados no planeta. Perfeitamente. Miguel. Para você ver como são as coisas, eu estava lendo a República, eu li diariamente o jornal italiano República, e tinha um caso lá que prenderam hoje um sujeito que estava contrabandeando respiradores para a Grécia. Quer dizer, o cara foi preso, mas você vê como é a mentalidade. O ser humano a gente não tem que ter expectativa em relação ao ser humano. Ele é capaz de qualquer coisa, entendeu? Roubaram 50 mil máscaras dos hospitais em Belo Horizonte, meu filho me contou. Pois é, entendeu? Então você vê, é uma barbaridade o que está acontecendo e as pessoas continuam pensando no próprio umbigo, quer dizer, sem nenhuma... Mas você falou do ladrão, do contrabandista, do ladrão. Mas e esses empresários? Pois é, e os bancos, gente, e os bancos? E esses caras? Os bancos vão fechar. Aqui no Rio, fecharam. Mas os bancos não vão disponibilizar o seu lucro. E os empresários que estão mandando os operários irem trabalhar, feito o dono dos Girafas, feito o cara do Madeiros, esses caras estão dizendo, não, gente, vocês não podem parar, o que são 5 ou 7 mil mortos? Muito pior do que isso, é uma crise econômica, você vai perder o emprego. Olha a ameaça dos caras. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente. Estou aproveitando para colocar a charge do Aroeira. Esse aí, é o dono do Madeiro. Que é justamente o sócio do Luciano Huck, né? Que é o sujeito do Madeiro. Para mim é tudo 5 ou 7 mil mortos, para mim é tudo carne moída. A gente vai mostrar mais charges aqui no decorrer do programa. Essas pessoas, eu acho que elas têm que ser responsabilizadas criminalmente. Você tem que abrir processos populares, a OAB, não sei... Aroeira, espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa, então. Calma. Do jeito que a justiça vinha vindo no Brasil, eles já não têm instituição de direito. Quer dizer, eles já não condenam nada. É um serviço de compadrio. Como que eles vão... esses dias a OAB emitiu uma nota dizendo que decretar estado de sítio seria inconstitucional. Mas o que eu mais vi nesses últimos meses, anos, é nota de instituição, OAB, tal, dizendo que é inconstitucional, e o negócio acontece do mesmo jeito. Tem uma coisa acontecendo fora do padrão dos caras. Como você mesmo falou, isso vai pegar todo mundo, eles inclusive. E, de novo, como disse a ministra da Coreia. E voltará mais uma vez. Agora, acho que a questão, se me permitem, vou fazer uma questão para os dois aqui, começando pelo Miguel, que é o seguinte. E o dinheiro dos bilionários brasileiros? Quer dizer, no mundo todo, na Europa e nos Estados Unidos, os bilionários, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, eles já estão, Larry Page, já estão fazendo doações bilionárias para o combate ao coronavírus. E no Brasil, você tem... ninguém doou nada ainda. Você tem uma merreca. Eu acho que pode explodir realmente ser um barril de pólvora social, até porque todo mundo indica quarentena para as pessoas que podem ficar em quarentena, mas tem gente no Brasil que não tem casa.
para morar. Você tem 33 mil pessoas na rua em São Paulo. Você tem a periferia, você tem o morro no Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro, que as casas são todas juntinhas, quer dizer, é uma situação limite. E essas pessoas, daqui a pouco, acho que elas não vão ficar mais tão dóceis assim diante de uma negligência do nosso poder público. Deixa eu passar... Eu fico muito incomodado, muito indignado com o silêncio dos bancos. Em relação às empresas, parece que o João Paulo Lemann está patrocinando aí alguma coisa, a fabricação de máscaras, eu não sei. Eu li alguma coisa sobre isso, que ele não está... Alguém comentando, até surpreso, que o João Paulo Lemann foi um dos primeiros, que é um bilionário, não só brasileiro, como um bilionário mundial, entendeu? Mas eu fico impressionado com os bancos. O setor que mais lucro tem no Brasil há décadas. Como é que os bancos não tomaram ainda iniciativas... Primeiro, não digo nem iniciativas em relação aos clientes, mas assim, passar a cobrar metade da dívida pública, passar a dar moratórias de juros, cobrar empréstimos com juros zero ou com juros mínimo. Tem muita atitude que o banco pode ter em relação a essa crise, de ajudar, de fato, a crise, sem precisar colocar em risco os seus cofres fortes, entendeu? Tem muita gordura para ser queimada aí e os bancos não estão se manifestando. Eu não li ainda, eu não vi ainda, posso estar errado, mas eu não vi ainda nenhuma manifestação do Bradesco, do Banco Itaú, do Santander, nada. Eles estão quietos e ainda estão sendo ajudados pelo BNDES para poder fornecer empréstimos, mas ninguém falou sobre esses empréstimos. Se esses empréstimos serão empréstimos especiais, com juros zero, ou o que serão. Então, o tempo está passando, a epidemia está avançando e os bancos estão quietos, entendeu? Parece que os donos estão todos fechados dentro do cofre forte. Entendeu? É inacreditável o que vem acontecendo. Bom, eu acho que os bancos são o problema que sempre foram. Que negócio, o que é roubar um banco perto de fundar um banco em matéria de crime? Então, vamos ficar com essa afirmação e lembrar que ela continua. Mas, assim, no momento, eu te digo assim, embora eu estou mais preocupado mesmo com esse empresariado bolsonarista que está insistindo em manter a economia funcionando, porque a economia bancária, mal ou bem, eles recuam ali, vão se trancam dentro dos seus cofres e vão sobreviver. Mas o empresário feito velho da van, ou outro que depende do consumo do público entrar nas suas lojas, está preferindo a morte, objetivamente, está dizendo isso, eles estão indo a público gravar depoimentos dizendo isso. Esse tipo de pessoa tem que ser responsabilizado criminalmente porque eles induzem a epidemia. Os bancos, bom, concordo com o Miguel, esses canários não vão fazer nada, não vão dar dinheiro, deviam facilitar aquilo que a maior parte dos governadores está fazendo, obrigando as empresas de energia, gás e água, etc., a não. Deviam até dar mais, fazer feito a Espanha, dar descontos reais ou suspender mesmo. Mas eles estão adiando o pagamento por pelo menos 90 dias. Aqui no Rio vai ser feito assim. Acredito que São Paulo, Minas também vai ser feito coisa do tipo. Então, de certa maneira, o Estado consegue agir em parte dos custos que as pessoas vão ter. Mas essa de convocar os trabalhadores e o público e exigir que o governo afrouxe, que é a política que Trump e Bolsonaro estão adotando, essa é assassina no momento. Ela vai matar imediatamente. Não vai matar só por omissão, vai matar pela ação, vai matar por juntar gente nos transportes coletivos ou dentro das lojas, se você afrouxa a economia. Aparentemente, isso não vai ser feito, que nenhum governador vai deixar isso acontecer, pelo que eu estou vendo até agora. Mas concordo, vamos rodar aqui a nossa questão temática. Eu quero ir para o bate-papo. Valéria Torres dizendo 1 trilhão e 200 milhões de reais do BNDES aos bancos. Tem esse dado do trilhão do BNDES que eu ainda não cheguei até aqui, não cheguei nessa notícia, vou até tentar localizar aqui para a gente também colocar isso em pauta. Maria de Lourdes Figueiredo, não é verdade? Não, tem um debate interno aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Valéria Torres, silêncio, os bancos acabaram de exigir e ganharam fácil 1 trilhão e 200 milhões de reais desse governo fascista. Eles estão rindo à toa. A questão do compulsório, né? É a questão do compulsório que ela está falando aqui. Eu vou dar a notícia fechada para vocês. Edson Eliodoro dizendo: o contágio vai acontecer, só não pode ser todos ao mesmo tempo e não foram tomadas providências para isso não acontecer. Creio que não dá mais tempo para isso, nada foi fechado antes. O problema, acho que do Brasil,
é que nós temos que enfrentar. Eu achei aquele tweet do Fernando Haddad épico, né? Nós estamos combatendo um vírus e um verme ao mesmo tempo. Então, difícil, né? Realmente atrasa demais, empaca demais. A posição que ele ocupa de presidente da República é muito simbólica, ele influencia as pessoas, influencia na negligência também das pessoas, aquelas cenas grotescas que nós vimos logo depois daquela manifestação também antidemocracia de domingo passado. Então, o Brasil está realmente numa situação inacreditável, como se já não tivesse ruim a nossa situação, Miguel e Aroeira, nós temos de enfrentar mais essa pandemia do coronavírus. Acho que eu vou falar para vocês, e daí eu vou coletando outras questões aqui para a gente trazer para o debate. Fala, Aroeira. Falar primeiro que eu queria voltar à curva, aquela coisa da curva, porque é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde está corretíssima. Claro que está. A curva é ascendente, a curva tem derivada positiva, ela ainda está aumentando a aceleração com que está subindo, para antes da derivada ficar negativa, para começar a decrescer, como no caso chinês ou até italiano. Só que a descida é lenta. E depois da descida ainda tem uma vigília permanente. Você não acabou com o problema. Você manteve o problema mais ou menos sob controle e agora tem que limpar, resolver, decidir quando abrir de novo as áreas. Então, deixa eu colocar aqui... lembrar que... Pode falar. Fala, Aroeira. Conclui, por favor. Pode terminar? Não. Assim, então, tem que lembrar que a nossa curva, a curva do Brasil, também está no começo. Ela está igual a do mundo, ela ainda vai crescer muito. A gente ainda não tem a noção real. Embora ela não pareça tão diferente das curvas dos países como Itália, Espanha e outros que estão tendo. A que parece diferente é a americana, que está subindo mais do que qualquer outra coisa. Nos Estados Unidos, para mim, o dado mais impressionante é Nova York. Nova York já corresponde por 5% dos casos no mundo de coronavírus. Vai chegar, ela está em 23 mil nesse momento, a última parcial deve estar em 25 mil, e à noite deve chegar, porque agora os números vão sendo renovados assim a cada hora, né? A cada hora a gente tem. Deixa eu colocar aqui uma imagem, uma charge do Miguel Paiva, acho que é a última sua, né, Miguel? Não, é penúltima. Penúltima? Eu não vi a última ainda, vou buscar. Vocês estão conectados, é só uma gripezinha à toa. Okay? Miguel, você viu aquela coletiva, o silêncio dos integrantes do governo, quando o jornalista do Globo perguntou sobre as contradições do Bolsonaro? Não sei se... Mas esse vídeo é um maior constrangimento. Ficaram todos em silêncio, ninguém foi capaz de responder. Foi a questão da máscara, por que estavam todos... A pergunta foi da máscara. Não, mas tinha perguntado também sobre... porque o Bolsonaro... Contraditório. Na véspera, ele tinha dito que os governadores estavam mentindo. E nesse dia, ele tinha dito que não, a gente vai ter um diálogo legal. E o jornalista falou, como acreditar em qual Bolsonaro? De ontem ou no de hoje? Comenta para a gente, Miguel Paiva. Você não tem que acreditar em nenhum, porque é o seguinte, o Bolsonaro não tem vergonha na cara. Ele uma coisa mais admirável dele, não no bom sentido, admirável no sentido de surpresa, de admiração, é esse despudor que ele tem, essa falta de vergonha na cara de dizer uma coisa e no dia seguinte ele dizer. Ele não tem uma construção interna sólida que faça dele uma pessoa coerente, mesmo no erro. Ele não tem, ele é uma pessoa que é sinuosa, que não interessa o que ele diz, o que ele não diz, o que ele fala. O que importa é viver mais um dia para ele. Como ele está perdido, como ele não sabe mais o que fazer, como o projeto vazio dele degringolou, ele faz isso. Ele não disse para o Paulo Guedes, hoje tem um áudio dele vazado, que diz, quando ele decretou aquele corte de 4 meses, que você podia licenciar o seu empregado por 4 meses, ele disse para o Paulo Guedes, tira isso porque eu estou apanhando muito. Então, você vê... Ele se preocupa com ele. Você vê como o governo é levado, gente. Não há um projeto, não há nada. E vão entrar de novo. Vão entrar com um dispositivo igual. Tudo. Ele está apanhando de panelaço, ele está apanhando do próprio governo, está apanhando dos militares, está apanhando dos governadores, ele está apanhando de todo mundo. Ele não sobrou. Eu acho que o que vai acontecer, ele pode até não ter se contaminado com o coronavírus, mas ele se contaminou com o próprio erro e ele não vai sobrar nada dele. Entendeu? Ele vai... Isso aí é possível também, que o Guedes... O que o Guedes
um homem de mercado está fazendo nessa pandemia interna do governo, entendeu? Pandemia econômica. Pandemia econômica. Certamente ele vai sair fora, aí vai ser o caos, aí não vai sobrar nada. O Bolsonaro se contaminou dele mesmo, entendeu? E não tem cura. Miguel, antes de passar para o Eira, a notícia, para o bate-papo, só ler alguns comentários aqui antes da gente passar as notícias mais quentes aqui e tal. Marisete Souza, o Bozo é descarado, cínico. Fátima Laranjeira, Miguel sempre maravilhoso. Isso aí não vai acreditar em nenhum dos Bozos. Até rimou aqui, né? Ângela Maria de Freitas, o presidente é contraditório, inepto, inseguro, fraco. Quer dizer, é a questão da saúde mental dele, né? Que a gente, enfim, não sei nem se a gente se lamenta, a gente fica chocado com uma situação dessa. Eu vou colocar aqui a imagem rapidamente da notícia quente aqui, o Noblar dizendo que o Paulo Guedes pode cair, a manchete 47 nesse momento. Que o nosso ouvinte já tinha antecipado aqui, só para vocês conferirem. Há uns dias que eu falei isso vai lá. Há uns dias já que eu conversei com os caras de mercado, eles estavam falando assim, não é só do Bozo que eles estavam de saco cheio. Eu até falei isso com Aquiles na quinta-feira passada. Eles estavam de saco cheio do Guedes também. Falastrão, fala bobagem demais, a imagem do mercado piorou com o Guedes à frente, e, na verdade, ele não é um cara que conheça os mecanismos. Ele era especialista em desmontar a empresa, vender pedaços, mais um oportunista, né? Na bolsa do que qualquer outra coisa. Então, a primeira, assim, não me surpreende de jeito nenhum. Agora, é o Bolsonaro também tentando ver se salva alguma coisa do que ele... Eu acho que nada. A outra notícia, que o Bolsonaro também já está sendo questionado por alas dentro do Exército, somada ao fato do mercado não ter confiança no seu principal sujeito. E eu não consigo ver ninguém de nome aceitando a tarefa agora, para se colar o Bolsonaro no momento que ele está literalmente contagiando todo mundo. Pois é, e você acha que o Guedes vai ter algum pudor de não se demitir? Não. Acho que o Guedes pode ser demitido. Pode ser demitido. Ele mesmo já falou. Ele pode tentar transformar, assim, fui eu que terminei. Não foi ela, ou não foi ele. Fui eu que terminei, aquele negócio de sempre. Mas, basicamente, ele já não cumpre o papel. E as medidas dele agora têm sido desastrosas. Desde a redação inepta, como eles estão chamando, o equívoco proposital, até mesmo ele não está ouvindo os economistas neoliberais. Quando eu falei aqui no começo da nossa conversa, está todo mundo virando keynesiano, menos o Guedes. O Guedes não, o Guedes continua com a mesma ideia fixa na cabeça dele. Ele e esses malucos que apoiam, esse núcleo de empresários que apoiou o Bolsonaro na primeira hora, esse bando de garotão de 60 anos, 50, tudo gente muito, malha muito, tem postes, viaja pra caramba. Esse pessoal continua. Mas os próprios economistas que sustentam esses caras estão pensando diferente. Oroeira, agora você me chamou a atenção para uma coisa. Você imagina esse empresariado que sempre viajou o mundo inteiro, sempre ostentou seus Porsches e tal. Agora está tudo tendo de ficar em quarentena. Eles devem estar por isso que eles estão falando tanta merda, né? É verdade. Tem que ficar em casa. Esse cara do Madeiro, o Luciano Hang, tem que ficar em casa. Você imagina o horror que deve ser para a família. Não tem ninguém que fale para eles, não diga isso, que é uma bobagem. Não fale. Bota a minha charge de hoje, Conde, que eu falo não disso indiretamente, poeticamente, dessa história de ninguém poder viajar mais. Bota depois a minha charge de hoje, a do avião. O avião aqui está no seu Face? Está no 247. Estava no 247. Espera aí, que eu vou achar lá. Vai falando aí que eu acho. Mas eu fico pensando aqui nessas minhas divagações filosóficas e literárias, eu fico pensando no mundo inteiro, como nós estamos hoje vivendo, com um pensamento só. A energia que está emanando desse planeta, entendeu? Porque não há mais nada. O que há hoje é coronavírus. Ninguém está pensando em outra coisa. Então, pensa bem, um planeta inteiro pensando na mesma coisa, agindo em relação à mesma coisa, o que pode acontecer? Qual é a consequência que pode ter disso? Eu fico pensando, porque não se fala de mais nada. A última coisa que estava pendente, as Olimpíadas de Tóquio, foram devidamente adiadas. Então, como diz a Laerte, a grande ficha caiu. Não sobrou nada.
que mundo é esse que só pensa numa coisa? Não se fala de outra coisa, não se fala de mais nada. Ainda tem Big Brother aqui na televisão e tudo, e mais nada. O resto é coronavírus, entendeu? Agora, tem uma coisa boa disso, sem querer te interromper, já interrompendo, Miguel, rapidinho, é que o Bolsonaro saiu das manchetes, quer dizer, pelo menos no Brasil, ele foi empichado, porque só ele dominava o noticiário brasileiro. Ele foi vítima. Eu queria falar. Pode terminar, Miguel. Não, ele dizia o seguinte: o Bolsonaro está completamente isolado. Foi vítima dele. Foi empichado mesmo. Exatamente. Porque não existe um outro caminho hoje. Quer dizer, eu não sei nem como é que a gente vai voltar quando o mundo voltar. Que é isso? Carval. Eu estou colocando aqui uma animação do Carval. Tão bonitinha, já que você falou do planeta pensar e tudo mais, né? Olha só o que ele fez com o planeta, né? É isso aí. Enquanto você vai falando. Isso, entendeu? E meu pensamento agora é o que vai ser quando se isso reverter, na hora que reverter, como vai ser a retomada? Podemos pensar isso? Acho que isso daria até um programa, né? Dá um programa inteiro da gente pensar como que vai ser a retomada porque vai ser... eu tenho chamado esse momento, gente, de travessia. É uma travessia que a gente vai fazer. Vai marcar a geração mais nova do meu filho. Eu estou super preocupado com ele, mas ele está levando bem o negócio. Mas é difícil. Meu filho estava apaixonado, cara, assim, pela vida, futebol, escola, essa agitação, bicicleta, e agora isso vira tudo. E a gente sente junto com o filho, né? Vocês sabem disso, né? A gente tem um chip, assim. Eu quero trazer uma outra imagem aqui. Minha filha vai ter neném na quinta. Vou te dizer o que é apreensão. Isso é que é apreensão. Vai ter neném na quinta agora. Você é avô. Eu posso fazer uma brincadeira? No meio do olho do furacão. Uma brincadeira com vocês? Posso fazer? Claro. Eu fiz em companhia do meu querido amigo José Uchoa um vídeo para representar a situação do Brasil nesse momento. Eu vou colocar aqui para vocês, a gente se diverte. Acho que tem 1 minuto e meio o vídeo. Só para a gente colocar aqui, vou colocar. Here, try this. Esse é o Brasil combatendo o coronavírus com Bolsonaro. O Brasil é um ditador. Aqui, vocês viram, né? O Brasil combatendo o vírus com o Bolsonaro é uma coisa, o Brasil Indiana Jones, sem o Bolsonaro é outra coisa. Gostaram dessa montagem? Gostei. Basicamente é isso mesmo. Não é isso. Se tirar o Bolsonaro, a gente acaba com o vírus, acaba de uma vez. A gente diminui a ansiedade, porque reparei que muita gente está insegura exatamente por isso. Sabe que o governo Bolsonaro está errado e sabe que isso precisaria de um governo central. Porque vamos ser realistas, a gente só está funcionando porque está havendo desobediência geral em relação às determinações do Bolsonaro. Nem Você não acha que o número ainda é muito alto de apoiadores ao Bolsonaro em relação à crise? 35%? O número ainda é alto porque
tem gente divulgando com muita alegria essa ideia de que a economia ferrada vai ser pior do que 5 mil mortes. Tem gente divulgando com alegria a ideia de que o coronavírus não matou ninguém, feito o Olavo de Carvalho estava fazendo. Agora, até as redes acordaram e tiraram esses vídeos do ar. Mas eu falo o seguinte, é evidente que, sem governo central, a gente só está funcionando mais ou menos, e a gente está funcionando mais ou menos, porque estamos desobedecendo ao Bolsonaro. Tudo que ele está dizendo, os governadores e a população estão fazendo o contrário. Ele é uma espécie de farol ao contrário, né? Tudo exatamente. O que ele aponta, então, é no outro lado. Essa é uma coisa importante de ver. Isso significa que essa notícia que você pôs provavelmente é muito verdadeira. Porque, na verdade, é o título da live. Bolsonaro está por um fio. E a cara dele nas aparições, e vamos chamar de aparições mesmo, é essa mesmo. É aparição mesmo. É um fantasma assombrado com manchas de sangue, com a cabeça meio decepada. É isso que ele é no momento. Tem uma questão, eu como gosto dessas questões complicadas, né? Outro dia eu me peguei aqui dividido entre torcer, como a gente não conhece de fato nada sobre o coronavírus, torcer para que o coronavírus aqui tenha uma vida diferente, que o calor atue, que os países pobres... É interessante aquele mapa lá que mostra o mapa mundo inteiro, a faixa abaixo do Equador é menor, a contaminação é menor. Entendeu? Mas é questão econômica, né? Claro, que não tem teste. O próprio Zé Eduardo Agualusa diz que na África não tem muito caso porque eles não têm dinheiro para fazer o teste, entendeu? Você vê que a faixa aqui é menos Mas é um vírus econômico, né? Exatamente. A gente fica torcendo para que aqui o resultado seja outro, a consequência, mas, ao mesmo tempo, eu fico dividido. Mas, caramba, aí o Bolsonaro vai ter razão. É claro que não é a mesma coisa, mas é um drama interessante esse, de você torcer para que o vírus não tenha a mesma vida. É muito mais o que os americanos chamam de wishful thinking, né? Você desejar um pensamento que você deseja alguma coisa para não acontecer, que é natural. Mas não é a certeza que ele tem que isso não tem importância, que a economia é melhor. Não, eu quero que o vírus mate menos gente, entendeu? Agora, que é sério, é seríssimo, não tem a menor dúvida. Se não fosse sério, nós não estaríamos aqui. Como Miguel, eu torço. O Brasil inteiro recluso. Torço, mas assim, as curvas são parecidas. No ponto em que o Brasil está, a curva dele é muito parecida. É o ponto em que a gente vai começar a fazer teste também, porque o Ministério da Saúde vai disponibilizar alguns milhões, é um número mais compatível com a realidade brasileira. Assim, a verdade é que, por ter o SUS, a gente tem capacidade, se os governos tomarem alguma atitude, a gente tem a capacidade de se defender. Se. E esse se é que eu não estou vendo. É aquilo que o Miguel fala, eu não estou vendo, o pessoal não faz. Não faz. O governo central, pelo contrário, viu, Miguel? É muito pior do que os bancos não contribuírem. Eles levaram 1 trilhão. Claro, não, eu sei, é gravíssimo. Então, na Além verdade, de não contribuir, eles levaram a nossa grana. Exato. Então, eles foram atrás dos seus cidadãos. O governo foi atrás dos seus cidadãos. Quem são os cidadãos desse governo? As empresas, os bancos. A pessoa comum que anda na rua não interessa esses caras. E as medidas todas pensam primeiro nos agentes econômicos de alto coturno. Aquele agente econômico que pega busão e que vai ralar em algum lugar, esse que se dane. Basicamente é isso. Por sorte, como eu falo, e por ação de muita gente como a Juízo, que veio antes, o SUS existe e vai fazer um trabalho bastante importante, mas está perto da sua lotação já, e nós ainda não chegamos no pico, e pelo que eu soube de todos meus amigos na área, começa a faltar tudo e o governo não tem agilidade para suprir. Tem capacidade industrial no Brasil para suprir, mas não há agilidade de comando central para que isso aconteça. Olha bem, nós temos a capacidade física de construir, de fazer o que é necessário, mas o governo central impede e dificulta. Baruera, a Teresa Campelo, que foi do governo Lula e Dilma, está no Reino Unido agora, fazendo pesquisa lá, deu uma entrevista para o Nassif, e ela disse exatamente isso. E me dói pensar o seguinte, se fosse o governo Dilma nesse momento, a gente podia fazer um esforço e pensar nisso, né? Quer dizer, a gente estaria com o cadastro das pessoas, eles não estão usando o cadastro do Bolsa Família, nem isso eles estão fazendo. Que é uma coisa. Nada.
tem o perfil das famílias brasileiras, você tem todas as informações que você precisa. Quer dizer, e o Brasil é o maior produtor de álcool do mundo, poderia produzir álcool gel para o mundo inteiro, dar um exemplo para o mundo. O Brasil seria líder mundial. Conte, eu vi um ex-banqueiro hoje. Eu vi um ex-banqueiro propor não só a renda mínima, como dizer o seguinte: nós temos o cadastro de praticamente todos os brasileiros. Era facílimo distribuir o dinheiro no Brasil. Era facílimo distribuir qualquer insumo no Brasil, porque nós temos o cadastro. O governo a vergonha maior é o Bolsonaro cortar o Bolsa Família neste momento e no dia seguinte o Barroso... Mas o STF bloqueou isso. Pois é, no dia seguinte o Barroso repõe. Quer dizer, além de tudo, é uma esculhambação, porque não é um governo que... Não, mas olha, de certa forma a sociedade reage. Ele gera insegurança. Agora eu só queria, antes de passar para o último bloco aqui, tá tão gostoso conversar com vocês, pô, sempre bom, né? Eu vou colocar essa imagem, porque eu quero dar os detalhes aqui, que é o seguinte, deixa eu colocar aqui. Terceira pergunta, Gustavo Maia, O Globo. Boa noite. Eu queria perguntar também ao presidente, mas ele não se encontra. Mas eu queria saber se o presidente afirmou ontem que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus. Se isso ocorreu realmente, como é que é possível um bom diálogo, como ele citou aqui hoje? E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo? Essa é a pergunta que matou os caras. Olha o constrangimento, um olha para o outro. Ninguém vai falar. O astronauta apareceu. Tá lá, o cara se esconde. Fone. Bom, vamos para a próxima. E a terceira pergunta, Gustavo. O que é tão constrangedor que ela fala, bom, vamos para a próxima pergunta. Gente, esse é o retrato do governo. Eles fazem a revelia do Bolsonaro. Qualquer ação, mesmo... Isso aí é o ritual do fim. Esse foi o ritual do fim. Eles não têm mais o que dizer. Não tem mais governo, não tem. É isso que eu estava falando. Todo mundo está governando. Mal ou bem, está sem poder central, mas o Supremo, os governadores, os prefeitos, todo mundo está governando. E a própria população se autogoverna, tentando se isolar. Está tentando realmente. O Nordeste está formando uma confederação independente, paralela, que está conseguindo administrar. Vai receber insumos da China, inclusive. E nisso a gente vai acreditando, entendeu? Que alguma coisa diferente. Eu estou colocando aqui, viu, Miguel? A gente precisa tirar o Bolsonaro. A notícia, né? A ala militar tenta controlar crise em meio à insatisfação com Bolsonaro e Guedes. É a matéria do Igor Gelon. E aí a gente tem aqui uma descrição, um relato dos bastidores de Brasília, quer dizer, a situação do Bolsonaro está crítica. Eu vou ler um trechinho só para vocês aqui. A situação recrudesceu ao longo da semana passada com um incidente diplomático entre o filho presidencial Eduardo e o governo chinês, no qual o deputado endossou a teoria segundo a qual o Partido Comunista era culpado pelo alastramento do vírus. Quer dizer, o clima está pesado. Você tem militares que são conservadores, reacionários e tudo mais, mas alguns militares, até porque tem a fragilidade de ter 2 militares com o coronavírus nesse momento, de ver a irresponsabilidade. O Bolsonaro está sendo expulso do Exército pela segunda vez. Segunda vez. Naquele momento, agora está sendo expulso de novo. E aí, queridos, nós teremos, acho que muito em breve, nós teremos aí uma peça nova diante do cenário político brasileiro. Porque fala uma coisinha. Entendo que o Bolsonaro não vai conseguir prosseguir durante essa crise gigantesca. Fala, Arueira. Aqui, várias pessoas que estão nos assistindo pediram para a gente comentar sobre o mundo no futuro. Isso vai ter que ficar para uma outra live, porque é complexo. O que vai sair disso? A gente vai ter mais dados. Já dá para ter uma noção. Mas, no momento, assim, a gente já está chegando perto do final, está claro que o Bolsonaro não governa mais. Isso nós todos aqui concordamos e praticamente todo mundo já sabe. Não há como voltar para ele a bola. Não tem como. Não há como voltar para ele. O que vem imediatamente? Ainda não sei. Mas é claro que nós não temos mais o governo Bolsonaro. Eu acho que é uma governança coletiva. O haitiano matou a charada. Você não é mais o presidente. É mesmo. Inclusive a hashtag, né? Acabou. Ela está muito forte. Desculpa, Miguel. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Não, é isso. O haitiano foi profético. Você acabou. Eu estava me lembrando há uma semana atrás, como as coisas mudam rapidamente, uma semana atrás nós estávamos preocupados com o dólar e com a Bolsa. Hoje não se fala mais nisso.
Entendeu? A crise suplantou isso tudo. Maravilha. Ô, Miguel, você é maravilhoso. Você não me mandou essa sua charge última, não veio para mim. Você não quer me mandar agora para eu colocar aqui? Está no 247, mas eu mando agora rapidinho. Mas não está no 247, o teimoso. Eu não. Ela saiu já do 247. Tá lá, saiu, é a minha. A charge está lá agora, é a minha, das 15 horas. Mas ela está lá nas opiniões, lá no espaço de cada um. Que vai entrar no Nando. O Nando vai entrar às 20. Opiniões? Agora. Opiniões. Ô, Aroeira, o Miguel Paiva é um amor, né? Você não gosta? É. Miguel Paiva, eu dediquei música para ele e tudo. A gente ama o Miguel. O pessoal aqui, ó, o pessoal tá falando do haitiano aqui. Esse haitiano, onde é que anda, hein? O pessoal tá preocupado com ele. Vocês viram o trompetista no Jornal Nacional? Claro. Sempre. Você estava assistindo o Jornal Nacional, Miguel? Eu não vi. Só assiste o Jornal Nacional para ver o trompetista. Vou mandar agora. Sempre se infiltra, muito bem. Consegue assustar as pessoas lá mesmo. Gente, essa última foi espetacular. William Bonner. Mandou para mim? Mandou? Espera aí, vamos lá então, que eu vou botar a... Tá aqui. Espera aí, vamos aumentar e vamos colocar aqui. Essa estava no 247, saiu? Saiu, estava lá de manhã. Estão parados, costumavam voar junto com a gente pelo céu. Devem estar doentes. Putz, que lindo, Miguel Paiva! Que coisa mais graciosa, que delicadeza. O Miguel é essa delicadeza, né? Que impressão. Os passarinhos. Iguais. O Ziraldo, você manda para o Ziraldo as suas charges? Não tenho mandado para ele, não. Porque acho que é o tipo de charge que ele ia ficar emocionado, né? Eu não sei como é que essas pessoas estão acompanhando. O Ziraldo está acompanhando esse problema do coronavírus, né? Porque é tão delicado, né, gente? Vamos fechar. Espero que esteja bem isoladinho em casa, direito. Vamos fechar. Pessoal, aqui deixa eu dar uma última passada no bate-papo. A gente estica alguns minutinhos aqui sem problema nenhum. Ana Maria Marques, fico rezando para vocês estarem certos. O despresidente não manda nada. Acabou. Deus os ouça. Denise Garcia Lemos. Conde, alguém aí sabe o nome do haitiano? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Quem sabe, com certeza, é o Fabiano Leitão, que é o trompetista da democracia. Nosso querido trompetista. Ele sabe tudo de Brasília, do inimigo. Ele é o cara mais bem informado que eu conheço. Valéria Torres, o Monstro Guedes, sai e entra. Deixa eu só saudar vocês, gente. A gente precisa finalizar. O Miguel Paiva falou uma coisa, acho que para mim, central, né? O noticiário, simplesmente agora a Bolsa, essa coisa realmente ficou secundária. As pessoas estão apavoradas com a questão. É a vida humana que importa. A gente acompanha, eles dão os dados, né? A gente vê. Mas hoje, por exemplo, acho que a Bolsa, nem sei a performance da Bolsa hoje, não foi, alguém sabe? Ontem caiu 5 pontos, Ontem caiu, hoje parece que subiu em função do dinheiro que os americanos estão despejando na economia para tentar segurar essa situação. Mas eu queria, como mensagem final aqui para o nosso público e tal, a gente pode, inclusive, já deixar o próximo programa para a gente pensar, já vai estar um Brasil diferente, né? Daqui uma semana a gente vai ter um outro cenário, talvez nem o Bolsonaro esteja mais nesse cenário. De qualquer maneira, a gente pensar com esperança como vai ser a retomada dos trabalhos, quer dizer, se a gente vai realmente conseguir produzir aí uma sociedade melhor depois desse imenso susto, que tomara que seja um susto, tomara que ele não passe de um susto da civilização. Primeiro susto. E depois o primeiro susto. Há muitos anos, quando o Milor começou a ter pequenos problemas e tal, na cabeça, ele se sentia tonto e tal, ele, com um amigo dele, um pintor que era... O Milor estava com 80 e poucos, esse pintor tinha 90 e poucos. O Milor falou para ele assim, é o começo do fim. Não, é o fim. Aí o cara falou, não, é o começo do fim. Essa não é a última pandemia que nós vamos enfrentar. Acho que a ministra da Coreia disse com muita clareza o seguinte, vamos nos organizar mundialmente, é importante que as pessoas vejam como nós fizemos, porque outras virão. Outras virão porque isso é uma consequência do capitalismo predatório. Isso é uma consequência de você destruir habitats, de você industrializar numa velocidade muito alta, de você concentrar gente em locais o tempo todo.
de você dar condições de vida horríveis para a maior parte das pessoas, e isso cria uma insalubridade, uma proximidade, uma facilidade de espalhar. Então, essa é uma das primeiras grandes epidemias. Já tivemos outras. Se você parar e pensar, a AIDS é uma epidemia desse tipo, e assim por diante. Todas as SARS eram epidemia, tentativas de se fazer essa epidemia, mas dizem que os vírus não eram tão bons quanto esse no seu trabalho. Matava muito rápido o seu hospedeiro. Esse vírus mata mais lentamente e de uma forma que ele consiga propagar muito. Então, assim, nós teremos mais sem sistema de saúde universal, sem uma sociedade orientada para o bem-estar da população, sem o fim das condições absurdas de salubridade e exploração, você não combate mais esse tipo de coisa. Eu acho que é importante... A nova pauta se impôs. Se impôs. Eu acho... É isso como minha consideração final aqui. Agora que chegou a hora do Miguel falar, ele sai dali. Cadê o Miguel? Ô, Miguel. Fui abrir a porta para o Joca. O Joca queria sair. Ah, o Joca tá aí, que lindo. Claro. Dá para a gente ver o Joca, não? Você ele agora saiu. Ele acabou de sair. Ele saiu. Eu pensei que ele estava entrando. Estava dormindo aqui no sofá e ele levantou e saiu. É importante... Ele pensou assim, não, esse programa já acabou, vou embora. Exato, esse papo. É importante a gente concluir com esse conceito de que, na realidade, não é o primeiro. É importante a gente desejar que isso transforme a sociedade, que o neoliberalismo realmente seja sepultado com esse vírus. E essa percepção pequena de que, de uma hora para outra, a bolsa, o dólar, a economia, o Guedes, tem menor importância. A gente está aqui brigando por uma coisa muito mais valiosa, que é a nossa vida. E a nossa vida não depende dessa merda toda, entendeu? Nós estamos muito além disso, entendeu? Isso aí é nossa vida coletiva. Hã? A nossa vida coletivamente. É impossível mais Pois é, não tem a separar. menor importância onde a bolsa está, se o dólar está, se o Guedes está, se a economia do mercado é o cacete. Está todo mundo fechadinho em casa, se cagando de medo, entendeu? De não morrer. Essa é que é a grande preocupação. Esse é o verdadeiro ser humano que está aí brigando pela vida. Entendeu? Isso é que é importante a gente levar em consideração. E o resto se dane. Não, olha, é um desafio tão grande, a gente tem de levar isso com muita serenidade, com tranquilidade, com solidariedade, sentimento de solidariedade que a gente não vê nessas hostes aí, nos empresários, né? Essas figuras grotescas que aparecem no Brasil, que não entendem o grau de desigualdade que tem o Brasil, até nas próprias políticas fica difícil de você se dirigir àqueles que não têm uma casa para morar, aqueles que têm digamos, situações diferentes daquelas da classe média, que pode ter um cômodo livre para isolar um familiar e tudo mais. O Joca vai entrar aqui, vou te mostrar. Eu acho, o Joca voltou, eu acho que a gente vai atravessar, eu estou trabalhando muito, nós estamos trabalhando muito, também me solidarizo, me compadeço das pessoas que não têm essa possibilidade ainda de trabalhar em casa. Olha lá o querido Joca, que bonitinho, mostra ele para a gente. Ô, Joca. Está de roupa. Está de roupa? Que aqui está frio, aqui na Serra está frio. Está frio, Ele é muito simpático, hein? Valeu. O Bulldog não late, né? É tão bonitinho. Não, ele até late, ele late pouco, mas late. Quando alguém vai entrar em casa, ele late. Entendeu? Quando ele quer alguma coisa, ele late. Que tal a gente terminar a live com mais um pequeno saxofone aí pra gente? A sua vez agora. É internacional. Não, mas o meu violão não tá ligado, eu tô sem a caixa aqui. Eu vou prometo que vamos fazer. Termina com a internacional agora, Luera. Internacional? Deixa eu ver se eu vou lembrar dela aqui. Você tocou outro dia.
tocada, mas é mais ou menos. Grande Aroeira, obrigado. Agora vai ter de tocar todo o Távola. Então é melhor você começar a ligar seu violão. Eu vou ligar. Mas o seu sax é muito especial. Obrigado, público que acompanhou esse Távola Quadrada aqui no canal do Conde. Agradeço a todos vocês. Inscrevam-se no canal do Conde. Vamos formar o naipe, já que tem um trompetista pela democracia, o trompetista da democracia. Vou formar naipe com ele, você é o saxofonista da democracia. Saxofonista da democracia. Grande Aroeira, saudade. Obrigado, gente. Muito Obrigado bom. A vocês. Mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.